Nosso assunto agora é saúde, porque está acontecendo lá no Expo Minas o Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEM, que é inclusive o maior evento de saúde pública do Brasil. São várias iniciativas tecnológicas. Esse evento começou ontem, vai até o dia 18, até quarta-feira. Várias iniciativas tecnológicas sendo debatidas, e uma delas é muito sensível aqui para Minas Gerais, que é como reduzir os casos de dengue. A gente sabe que Minas, ano passado, teve uma das piores epidemias registradas na história, casos crescendo assim exponencialmente. Parece que todo mundo que você conhece teve dengue ano passado. Praticamente. E aí, uma das empresas que está participando desse congresso é a Oxitec, que é uma empresa britânica que é líder global em controle biológico de pragas e que vai apresentar um projeto aos gestores públicos e também ao Ministério da Saúde durante esse congresso para poder enfrentar a dengue já na próxima temporada do mosquito. É uma iniciativa que a gente até fala bastante aqui em Minas Gerais, que é o método Wolbachia. A gente está com a diretora executiva da Oxitec aqui no Brasil e também doutora em genética de biologia molecular, a Natália Ferreira, na ponta da linha, para a gente poder debater um pouquinho melhor sobre as iniciativas desse congresso e também esse assunto que é tão importante aqui para Minas Gerais. Natália, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia aos ouvintes também. Tudo ótimo. Então vamos, Natália, conversar inicialmente para você contar um pouco sobre o método, em que ele consiste e de que maneira vocês vão apresentar especificamente para os integrantes do CONASENS. Vamos lá, pessoal. Eu acho que é importante primeiro a gente falar que a gente vê as epidemias de dengue ano após ano, não importa o que a gente faça, não é só em Minas, no ano passado foi no Brasil inteiro. E isso significa, então, que as tecnologias tradicionais de controle não estão mais sendo suficientes. A gente continua fazendo mais do mesmo e tendo o mesmo resultado. Então, o importante é a gente trazer inovações, novas tecnologias que vão agregar nesse conjunto de ferramentas que a gente tem para combater o mosquito transmissor e a própria doença. É isso que a Oxitec está fazendo. Então, a Oxitec é uma empresa que desenvolve soluções biológicas para controle de pragas, tanto em saúde pública quanto em agricultura. E duas das tecnologias principais são para o controle do mosquito da dengue e da dengue em si. Uma delas é o método Wolbachia, que eu acredito que seja bastante popular aqui em Minas. Tem algumas cidades, principalmente Belo Horizonte, que já estão usando essa tecnologia. E ela é uma tecnologia muito simples. Um pesquisador australiano descobriu que existia uma bactéria que infecta vários insetos, mas ela não infecta naturalmente o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue e outras arboviroses. O que ele descobriu é que quando ele transferiu a Wolbachia de outros insetos para o Aedes aegypti, ela coloniza o inseto nos mesmos locais onde os vírus se replicam. E isso dificulta a replicação do vírus e diminui a carga viral. Então, o resultado é que esses mosquitos transmitem menos quando eles picam as pessoas. É um método biológico super simples, super seguro. Ele já foi testado em inúmeros lugares no mundo. Aqui no Brasil, teve resultados excelentes em Niterói, num projeto comandado pela Fiocruz, com redução de 70% no número de casos de dengue nas regiões que receberam essa tecnologia. E o Ministério da Saúde, recentemente, em janeiro, anunciou que essa tecnologia da Wolbachia é a tecnologia principal inovadora que o Ministério vai trazer, vai ampliar no Brasil nesse ano de 2025. E é aí que entra a Oxitec. Então, com esse chamado
tanto do Ministério, de ampliar o uso da tecnologia de 4 municípios para 40 até o final de 2025. E também um chamado da Organização Mundial de Saúde, que reconheceu essa tecnologia da Wolbachia como uma das mais promissoras no combate à dengue. A Oxitec ampliou a sua capacidade de produção e hoje a gente tem no Brasil a maior biofábrica de mosquitos com Wolbachia, capaz então de atender todos os municípios brasileiros. É isso que a gente vai apresentar para os gestores de saúde no Conasems aqui em Belo Horizonte. Natália, quero lhe perguntar um pouco sobre custo, porque eu acho que essa é uma grande dificuldade de gestores públicos municipais. Nem todo mundo tem orçamento robusto para utilizar tecnologias que sejam muito custosas ou que muitas vezes demande mão de obra humana em larga escala, né? Tá todo mundo com as contas um pouco estranguladas. A tecnologia da Oxitec, eu queria que você pudesse pontuar de que maneira que ela se encaixa nesse perfil de contas combalidas dos municípios brasileiros. Ela é de que custo? Ótimo ponto. O que a Oxitec fez, né, se preocupando exatamente com isso, né, com o custo final, para o poder público, foi inovar também no método, de liberação desses mosquitos. Então, em muitas iniciativas, elas são, trabalhosas porque a gente precisa liberar mosquitos adultos. E aí você tem que ter uma biofábrica próxima, você tem que ter pessoas, em veículos, e os veículos vão passando pelas ruas, vão liberando os mosquitos. Então, isso demanda, recursos humanos, recursos materiais, os carros, etc. Então, o que a Oxitec fez foi desenvolver um método que é uma caixinha, é super simples. Dentro dessa caixinha tem ovos dos mosquitos com Wolbachia. Basta posicionar essa caixinha em um lugar sombreado, adicionar água e aí ela vai fazer o trabalho sozinha. Durante 28 dias, os mosquitos vão se desenvolver, vão sair da caixa, vão procurar os mosquitos que estão já ali infestando o local, acasalar com eles e transmitir essa bactéria, que é como se fosse uma vacina para o mosquito, vão transmitir para as próximas gerações. Então, é muito menos demanda por recursos, o custo cai bastante. E existem já estudos, inclusive um publicado recentemente pela Fiocruz, mostrando que, na verdade, essas novas tecnologias, elas acabam acarretando em economias no final, quando você coloca no papel quantos casos elas evitam que teriam que ser tratados nos prontos-socorros, nos hospitais. Então, você acaba tendo, no fim das contas, uma economia com o uso dessas novas tecnologias. O Ibrahim tocou num ponto, Natália, sobre recurso desses municípios, mas eu queria também te ouvir sobre a receptividade das empresas que querem aderir também a esse projeto. Eu sei que vocês tiveram uma parceria super legal com a Gerdau, na unidade de Ouro Branco, aqui em Minas Gerais. Então, as empresas também estão tendo esse olhar em pensar no coletivo e também, de certa forma, entrar ali naquela linha de ESG, né? Talvez trazer desse projeto um recurso maior dentro da própria empresa. Como que tem sido o diálogo com o setor privado? É isso mesmo, olha que legal. A gente, historicamente, entende que o combate à dengue é uma responsabilidade do governo, do estado, mas cada um pode e deve fazer a sua parte, né? E as empresas cada vez mais têm, assumido esse protagonismo, é, por um lado, com uma preocupação de contribuir para aquela comunidade onde ela está inserida, e por outro lado, ter uma vantagem, porque todo verão a gente tem os inúmeros casos de dengue, isso causa absenteísmo para as empresas, né? Os colaboradores doentes faltam, elas se veem sem mão de obra.
e isso também prejudica suas atividades. Então, sim, muitas empresas têm nos procurado para adotar a outra tecnologia que a Oxitec oferece, que é o Aedes do Bem. Se a gente for comparar, a Volbac é uma tecnologia que combate a doença, né? Ela impede o mosquito de transmitir a doença, e o Aedes do Bem é uma tecnologia que combate o próprio mosquito. Então, também é uma caixinha, também são machos que são liberados, acasalam com as fêmeas, e essas fêmeas só terão mosquitos machos, todas as fêmeas morrem. E isso é importante porque são as fêmeas que picam e transmitem as doenças. Muitas empresas têm adotado essas caixinhas, colocado ao redor das suas áreas, plantas e até mesmo adotando algumas comunidades. E a gente tem vários casos ao redor do Brasil, de empresas fazendo a sua parte, o que me deixa muito feliz, porque eu acho que essa é uma luta que precisa de todos nós. Natália, eu queria que você contasse um pouco da experiência na cidade de Congonhas, né? Ela teve e tem uma atuação, e teve uma atuação 100% utilizando o serviço, eu vou chamar assim, e o desenho feito por vocês da Oxitec, e a cidade tem alguns indicadores importantes. Municípios no entorno de Congonhas tiveram um crescimento de dengue, de casos de dengue, numa proporção da casa dos 1.000, enquanto a cidade teve um pouco menos do que isso. Como é que foi esse contato, a iniciativa e quanto tempo necessário para essa implantação? Eu quero pegar o município de Congonhas para usar como exemplo. Assim, quanto tempo entre contratar o serviço, ter essa disponibilidade e poder efetivamente aplicá-lo no dia a dia de um município? Ótimo, vamos lá. O caso de Congonhas foi emblemático porque a cidade adotou essa solução, o Aedes do Bem, para controlar a infestação de mosquitos, no início da temporada de mosquitos de 2024, que acabou sendo a pior da nossa história. Então, eles se prepararam, né? Lá em agosto, eles já tinham instalado as caixinhas começaram a liberar os mosquitos, o controle começou a ser feito. Quando eles começaram a utilizar a tecnologia, o indicador principal de infestação, que se chama Lira, que é uma contagem de larvas em imóveis, estava muito alto na maior casa que ele pode estar, lá na cidade. E aí, então, começou o tratamento. Quando eles fizeram de novo essa contagem do Lira, em maio do ano seguinte, já nenhum criadouro foi encontrado, então caiu para zero esse indicador. E aí a gente viu também o reflexo no controle da doença. Então, essa foi um dado divulgado pelo próprio município, de que na maior epidemia da nossa história, enquanto cidades vizinhas tiveram aumentos muito expressivos de até 7.000% no número de casos em relação ao ano anterior, em Congonhas a gente teve um aumento muito menor, 90% menor do que os municípios vizinhos que não tinham a tecnologia. Então, a tecnologia conseguiu segurar esse boom de número de casos, que é exatamente o que a gente precisa. Natália Ferreira, diretora da Oxitec, muito obrigado pelas informações e, evidentemente, desejamos sucesso para que outros municípios consigam encontrar, seja na sua parceria ou em outras tecnologias, a capacidade de diminuir um problema tão difícil para moradores brasileiros, né? Acho que todo lugar do país, infelizmente, enfrenta as suas temporadas de dengue. Muito obrigado, Natália, pela participação aqui no Start 98 News.